Olá, meus queridos quadretes deste Brasil. Aqui é a Aline Caleron. Sejam bem-vindos a mais um Quadro 18, aquele podcast fanfarrão sobre tênis. Sim, aquele mesmo, estamos vivos. No episódio de hoje, é claro, US Open, né? Que foi marcado por muitas polêmicas, muito calor, muitas aposentadorias e grandes campeões. Para analisar tudo o que aconteceu, Sheila Vieira e Alexandre Cossenza estão aqui comigo. Sobreviveram aos barracos, pessoal? Sim. Nossa senhora, eu envelheci 10 anos nesse torneio. Cruz credo. Eu fiquei mais branco e mais gordo desde sábado pra cá. Mas adorei os campeões. Sim. Eu também. Tirando duplas, né? Mas aí acontece, né? Enfim. Então vamos começar com a dona WTA, né? Que teve Naomi Osaka derrotando Serena Williams na final, consagrando-se a primeira japonesa a conquistar um Grand Slam em simples na história. Vamos falar dessa japonesa maravilhosa, gente, que fez uma campanha sensacional. Acho que só perdeu um set, né? Durante toda o Grand Slam. Como que vocês analisam a dona Naomi Osaka? Eu queria registrar que a Sheila cravou no Fantasy isso em março, se eu não me engano. Olha só! Sempre acreditei. Alexandre não acreditava. Não. Continuo não acreditando. Então, na verdade, o US Open foi o slam que eu menos acreditava nela, porque, enfim, ela não fez uma preparação muito boa, né? Ela até fez aquele post lá falando que ela não estava se sentindo muito bem, né, antes do US Open. Então, aí ela falou que mesmo perdendo ser em Cincinnati, que ela tinha reencontrado a felicidade e tal, mas tudo encaixou no US Open, ela só perdeu o set pra Sabalenka. Foi meio insano o negócio, mas assim, tênis a gente sabe que a Naomi Osaka tem, né? Ela é uma jogadora, eu acho, bem equilibrada em termos de ataque e defesa, e ela tem um saque muito bom, que fez muita diferença nesse torneio, inclusive. Mas acho que o motivo de todo mundo torcer pra ela é porque ela é a pessoa mais fofa do universo. Mostrou isso mais uma vez, principalmente na final, em que, cara, ela podia super ter perdido a linha também, mas ela não consegue, né? Assim, ela tem tanta reverência pela Serena e tanto respeito por todo mundo, a maneira com que ela sentiu as vaias e pedir desculpas, sendo que ela não teve culpa de nada. E mesmo antes disso, nas entrevistas pós-jogo, né, sempre as pessoas falam que ela é tímida e de fato ela é tímida, mas é que ela é muito espontânea, sabe? Ela não é uma pessoa que faz o discurso que o jornalista quer ouvir, ela simplesmente conversa com jornalistas como se ela estivesse conversando com qualquer pessoa. Ela responde o que ela tá pensando. E às vezes ela tá pensando uma coisa engraçada, geralmente, porque ela é uma menina de 20 anos. Então acho que em termos de personalidade é uma coisa muito benéfica para a WTA, de ser uma moça simpática, uma moça que não é arrogante, que se impõe pelo seu jogo mesmo, não precisa de nada além disso. E enfim, já era muito fã, agora sou 30 vezes mais. O futuro a gente não sabe, né? É sempre complicado, a gente vê pelo Ostapenko, que tem um tênis até mais impressionante, digamos assim, do que a Osaka. E tá patinando um pouco. É sempre difícil essa parte, ainda mais com toda a controvérsia da final. Vai ser uma coisa que a gente vai ainda ver como ela vai processar tudo isso. Tênis ela tem, né? Mas já falamos isso de muitos tenistas, né? Sempre bom exaltar o que ela fez, em vez de ficar só falando do barraco que aconteceu, né? Mas enfim. Mas vamos falar do barraco, porque tem que falar do barraco, né? E aliás, se você não sabe do que a gente tá falando do barraco, vai lá no blog da Alexandra que tem um resumo, porque se eu for resumir aqui, a gente vai ficar 1h30 aqui no ar. E eu acho difícil vocês não ficarem sabendo do barraco que parou até no Hugo Gloss lá, aquele cara que fala de fofoca de famoso. Cara, se a gente entrar em todos os barracos desse US Open, a gente vai terminar isso quarta-feira. Então, não, se o US Open tava assim, ó, se o Ego tivesse vivo ainda, teria várias matérias lá no Ego. Nossa. Infelizmente morreu. Pois é.
Mas vamos falar então desse barraco, gente. A Serena, que de Serena não teve nada, né? Ficou descontrolada lá e brigou com o Carlos Samos e pediu pro Carlos Samos desculpa. E Carlos Samos, você me deve uma desculpa porque eu sou uma mãe. Carlos Samos, não sei o que. E desceu o supervisor, desceu Deus imundo ali pra tentar acalmar a Serena. Não foi o caso. E depois ela fingiu que nada aconteceu, mas enfim. Como que vocês analisam esse momento todo de Serena Williams na final? Mais um, né? Numa final de US Open. Começa você, Sheila. Não, eu acho que assim, vamos tentar uma outra abordagem. O Bruce tá revoltado. Vamos tentar uma abordagem que seria mencionar os argumentos de defesa da Serena. Então vai, eu vou jogar os argumentos que nem a Marília Gabriela pra vocês, então, e vocês respondem. Então, vamos ao argumento. Qual que é o melhor. Qual que é o melhor argumento a gente começar? Coaching? Nenhum. O que ele falou? Nenhum. Nem argumento é bom. Então, vamos começar pelo Carlos Ramos, pelo argumento principal. De que o Carlos Ramos é machista e que ele não aplicaria as punições que ele aplicou em um homem. Eu acho que assim, esse argumento é muito fácil porque ele é um chute, né? Pois é. Assim, você baseia ele em nada. Você só baseia ele em eu gostaria que isso fosse. Isso parece que talvez pudesse ser verdade. Então vai ser. Não, e aí tem o lacrador que chegou de paraquedas na história do tênis, nunca viu tênis. É verdade, a Serena falou, só pode ser verdade. E se disserem que é mentira, você tá sendo racista também. Tipo, entre as duas negras, ele escolheu ser racista com a Serena. Porque... enfim. Pois é. Então, não, né? O Carlos Ramos sempre foi muito rígido e não tem medo de aplicar punições em ninguém. Assim como todos os Gold Badge das antigas, né? Bernardes e tal. A gente pode até discutir. A única coisa que a gente pode discutir é se ele deveria ter dado um toque para Serena que olha, o seu técnico tá não sei o quê. Só que assim, pela maneira que a Serena reagiu ao warning, eu acho que ela não reagiria bem também a um aviso prévio. Porque qual foi a reação da Serena? A reação da Serena foi falar, eu não sou trapaceira. Porque coaching para ela, pela reação dela, é algo muito grave. E é algo que ela não faz, porque ela é uma mãe. Então, assim, é uma coisa muito grave. Então, ela provavelmente repetiria, não, porque eu não sei o quê, porque eu não faria isso, eu não preciso disso, eu sou Serena, eu sou mamãe. Então, acho que o aviso prévio também não serviria nesse caso. O que acontece na coisa de, contra um homem não faria isso? Porque, assim, é uma coisa que... Eu nunca vi um tenista chamar um juiz de ladrão com todas as letras. Assim, cubro tênis 8 anos, claro, e vejo desde criança, posso ter perdido outros episódios. Mas, assim, eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Então, é difícil comparar com o que outros homens fizeram. Muita gente usou a carta do McEnroe, e aí a galera falou, então, o McEnroe já foi desqualificado de uma final de Grand Slam. Porque aí começam, tipo, puxaram porque o cara do beisebol no jogo de semana passada reclamou com o árbitro e na manchete tal diz que ele não era histérico e a Serena é histérica. Então, assim, as pessoas começam a, tipo, puxar coisas de lá. Mas tenta problematizar, é isso. Sendo que não se sustenta na realidade. E aí... falar, se o Federer fizesse isso, mas assim, o Federer já teve seus chiliques, inclusive na final do US Open de 2009, que de fato ele não recebeu o warning por aquilo, e ele deveria ter recebido. Mas assim, eu não imagino que ele tomaria um warning, quebraria uma raquete e ficaria revoltado com outro warning, e aí xingaria o juiz pra tomar o terceiro, porque assim, você pensa, né, tipo...
ok, a cada warning que eu tomar, eu vou piorar a minha situação, então eu vou ficar quieto. As pessoas que geralmente não pensam dessa forma são os Ernest Gubis Benoit Paire da vida, que não tem noção. Só que a Serena não é o Gubis, não é o Paire. A Serena é a Serena, que já ganhou 23 LAN e que tá nesse circuito 90 anos e devia ser mais inteligente que isso. Mas por que ela não foi mais inteligente que isso? Porque ela surtou, e essa é a verdade. Tipo, e ela surtou, e não é difícil a gente chegar a esse diagnóstico, porque a gente que acompanha tênis já viu ela fazer isso antes da mesma forma. Ela entra numa piração que ela não consegue sair. Que nem, assim, eu acho que nem o caso da Clijsters talvez tenha sido tão grave quanto o do Ramos em termos de desrespeito ao árbitro, né? Mas o de 2011 também. Mas eu acho que 2011 é muito igual em termos de ela ter entrado nessa vibe e ela não conseguia sair por muito tempo. E passava intervalo e ela não tirava aquilo da cabeça e ela não conseguia jogar. Então a gente que já viu a Serena ter esse tipo de comportamento mais de uma vez, pra gente não é tão surpreendente. E aí, por isso que pra gente não é a coisa do ela é histérica porque ela é mulher. Tipo, ela perdeu a cabeça naquele momento, porque isso acontece com a Serena no US Open. E não é só esses 2 episódios anteriores e o de agora. Ela perder pra 20 daquele jeito, ela não surtou, mas assim, foi um momento que ela claramente, emocionalmente, estava totalmente abalada. Então, é alguma coisa com a torcida, com a pressão que ela sente em jogar em casa. Ela tem esse problema com o US Open. Então, não tem a ver com o Carlos Ramos, não tem a ver com a Osaka. Tem a ver com ela mesma e algo que ela precisa resolver, entendeu? Só que o problema é que a Serena, desde que ela retornou da última vez, não antes, quando ela teve a filha, mas antes. Enfim, ela apareceu no clipe da Beyoncé, ela se tornou uma celebridade muito maior do que ela era antes, assumiu essa posição de ativista. Ela criou, assim, esse grupo de pessoas que defendem ela cegamente. E, assim, tipo, faz da Beyoncé mesmo, assim, nada que faz, nada criticável, tudo, sabe, é a rainha que não é passível de erro. E, infelizmente, a Serena não tem maturidade ainda para ocupar esse papel, porque ela ainda, muitas vezes, é uma pessoa infantil, ainda é uma pessoa que, quando perde, diz que perdeu porque fez o pior jogo da vida dela, não porque a outra foi melhor. Chega num jogo porque tá abalada emocionalmente, em vez de desistir da partida, entra e perde 6-0, 6-1. E mesmo com quase 37 anos, ela ainda tem essas infantilidades. Então, se ela quer ocupar esse posto de sou a representante, sou a mulher que vai representar vocês, ela tem que entender que responsabilidades vêm, né? Como dizia o Homem-Aranha lá, né? O tio do Homem-Aranha. Nossa! Da hora! Eu nem gosto de Homem-Aranha, gente, mas enfim, foi o que veio na minha cabeça agora. Mas é isso. Ou seja, a Serena precisa do tio Ben. A Serena precisa do tio Ben. Mas ela tem Moratoglu, então assim, não ajuda, né? Ao invés do tio Ben, Moratoglu. Que diz que faz a cagada, admite que fez a cagada e depois dá desculpa de todo mundo faz. Não é porque tá todo mundo fazendo coisa errada que você vai fazer também, né? Quando tua mãe fala, o Paulinho vai pular da ponte, você vai pular também. Então. Essa é a parte esquizofrênica da coisa, né? Porque se ela diz que nunca tem coaching, o Moratoglu diz que dá coaching em todos os jogos, pra quem que ele tá sinalizando, cara? Com quem que ele tá tendo essa conversa? E ficou muito ruim, porque assim, ela diz todo um outro argumento em defesa da Serena é que ela não viu. Mas aí ela fala pro Carlos Ramos que ela viu um thumbs up, um joinha. Então, qual que é o momento que você viu? Imagina um thumbs up, então, né? Da cabeça dela. Ah, para. Não, e assim, quando você fala em infantilidade da Serena, você vê até pelas coisas que ela fala, né? Tipo, não olha pra mim, não tô no clima. Chamou a Eva de unattractive inside, que ela é uma hater, que não, sabe, parece Taylor Swift. Sabe, parece Mean Girls.
pô, sei lá, sabe? É filme de adolescente americano. Coisas que, sabe, não condizem com quem é a Serena, com o status que ela tem e um monte de coisa. Agora, o que me incomoda, o que tem me incomodado mais nesses últimos dias sobre essa coisa sobre o ativismo, e ela chegar na coletiva e dizer que eu luto por direitos iguais e homens têm direito a reagir de um jeito na quadra, são tratados de forma diferente. Mas vem cá, ela esperou 20 anos de profissional para fazer isso. E ela faz essa reclamação justamente no dia que ela perde o controle numa final de US Open. Quer dizer, isso não aconteceu durante os 20 anos de profissional dela. Nesse ativismo dela, que tem, sei lá, uns 3, 4 anos pra cá, ela também não quis falar isso. Para, né? Vai enganar outro. E pareceu muito assim na coletiva que ela. A minha roommate, a Letícia, ela nem viu o jogo. Mas quando eu expliquei pra ela deu uma explicação que me pareceu muito real, assim, o que aconteceu. Foi quando a criança faz porcaria, faz merda, e aí ela percebe que fez merda, só que ela fica com vergonha, e aí ela começa, tipo, a inventar várias coisas pra justificar a merda que ela fez, ela não consegue admitir que fez a merda. E no caso da Serena, além disso, ela tem um monte de puxa-saco em volta dela. Os pássaros. E no mundo que, tipo, claro, está certa e tal, e aí, né? Não, mas então, eu acho que tentando... Tá faltando o Richard. Volta Richard Williams pra pôr... Eu recebi um e-mail muito legal de um psicólogo no domingo, falando sobre esse caso da Serena, analisando e tal, e é uma coisa curiosa, porque é a reação da criança mimada, quer dizer, a Serena é uma pessoa que tem tudo, que pode tudo, é super poderosa, é respeitadíssima fora da quadra por essa galera do que a Sheila falou, que compra ela como um exemplo para tudo, acima do bem e do mal, e quando ela tá na quadra, ela não tem o controle da coisa. Sabe? Então ela viu uma coisa sendo tirado dela, ela deu um chilique, porque ali é o único lugar que ela não tem o controle. Ela já não estava controlando a partida, que é um negócio estranho para ela. Quando ela vê uma figura de autoridade, que é o árbitro, punindo ela, aí ela perde o controle totalmente. Quer dizer, é coisa para ser analisada no campo psicológico. Nossa, depois desse momento psicologia aqui, né, esse blocão do quadro 18, vamos falar um pouquinho dessa regra do coaching, então? Vocês acham que ela deveria funcionar do jeito que ela funciona? Tipo, não sei se vocês sabem, os nossos ouvintes, mas essa regra chama coaching and coaches, né? Que é tanto para os técnicos quanto para o ato do coaching, que se você fizer um coaching audível ou visível pro seu jogador e o juiz ver, que é bem difícil o juiz ver, né? Geralmente o pessoal senta ou atrás do juiz ou num jeito que o juiz não consiga ver, você pode receber esse warning. E aí vai construindo, né? Dependendo das outras coisas erradas que você fizer durante a partida. Vocês gostam dessa regra do coaching? Você acha que deve existir? Vocês acham que o coaching poderia ser liberado? Como é que vocês se sentem com essa regra? Eu prefiro do jeito que é, sem permitir instrução durante o jogo. O que eu acho é o seguinte, eu concordo com a coisa como é hoje, sem poder haver contato entre técnico e jogador. Eu acho que o tênis é pensado como esporte, como uma competição em que o atleta precisa resolver problemas por conta própria, ou seja, a coisa não está dando certo, ele tem que pensar na estratégia, não é alguém chegar para ele, falar e executar. Acho que o técnico já passa muito tempo fora de quadra com o jogador, mostrando como ele tem que fazer golpes, pensando na estratégia, vendo o adversário. Se ele entra na quadra também, o atleta vira quase que um robozinho para fazer o que o cara manda. Então, acho que é bacana essa coisa do jogador precisar se resolver por conta própria durante a partida. Sabe? Como a WTA permite esse técnico na quadra, em intervalos, eu acho que isso desvirtua um pouquinho a essência do que é o tênis. É legal, é legal ver na TV e tal, é divertido, mas eu não acho muito bacana. Agora, obviamente, uma regra difícil de você cumprir. Como a Aline falou, o técnico senta atrás da cadeira do árbitro, o árbitro não tem como ficar olhando os jogadores, o juiz de linha, tudo que está acontecendo, e o técnico.
Mas quando é um torneio Aliás, vocês não acham que foi algum juiz de linha que dedurou o Muratoglu? acho que não, eu li a opinião de 2 árbitros que falaram que o gesto do Muratoglu foi tão escandaloso que não era nem caso para soft warning, que era para dar advertência na hora mesmo. E assim, tem box, dependendo do torneio, o box do jogador fica do lado oposto da cadeira do árbitro, então é mais fácil ele perceber, né? Eu nem sei se esse é o caso do US Open, eu acho que é, mas quando dá para ver, os juízes normalmente aplicam, só que é difícil de perceber, né? Às vezes os jogadores e os técnicos têm código, botam o dedo de um lado do rosto, o dedo de um lado do outro lado, bota a mão em cima da cabeça, abaixo do queixo, enfim, tem alguns códigos para o árbitro não perceber, mas são códigos, né? Chegar e conversar e falar, olha, faz isso, faz aquilo, aí a coisa passa um pouquinho do limite. Eu não tenho informação, não. Opinião formada ainda sobre o que eu acho dessa regra. O que eu observo nos torneios WTA que o coaching é permitido é que, sei lá, eu acho que as jogadoras ignoram um pouco o que o técnico fala, assim. Uma coisa meio... Às vezes o tenista tá tão dentro daquele momento, dentro do jogo, que, assim, vem uma coisa de fora e ele nem consegue absorver aquilo muito bem. Então, sei lá, não sei se faz tanta diferença também. Pra falar a verdade, eu gosto das táticas que os caras tentam arrumar pro juiz não ver que eles estão passando instrução. Outra coisa interessante, tipo, sentar um pouco atrás do juiz, sabe? Tipo, passar pequenas instruçõezinhas, eu acho divertido. Mas daí quando um é pego, fica, ai, mas o fulano também faz. Complicado, né? Essa é desculpa para tudo hoje em dia, né? No esporte, na sociedade. Mas o cara também faz, por que você está implicando comigo? Tem um monte de gente que faz e que não é pego. Preguiça. Mas voltemos ao tênis em si, né, gente? Esse bloco tá enorme já. Vamos voltar a falar um pouquinho da chave das meninas, né? Que a gente viu muitas decepções acontecendo. A gente viu a Halep caindo na primeira rodada, Kvitova, Wozniak, Stephens, a Sharapova também, né? Aconteceu muita coisa nessa chave mas aconteceu tanta coisa no torneio também que a gente acaba esquecendo das coisas que aconteceu, né? Então vamos falar um pouquinho aí, gente, dessa galera que sumiu no torneio muito cedo. Queria dizer que foi um grande torneio de Karolina Pliskova. Olha só. Olha só. Me surpreendeu muito chegando nas quartas, mas vamos falar sério agora. Muguruza perder aquele jogo da Muchova na segunda rodada foi feio. A menina jogou bem, a menina tem um jogo bem legal de ver, bem interessante. Só que a Muguruza, tipo, no segundo set, quando ela começou, o negócio começou a desandar, você olhava pra cara dela, já tava com aquela cara de transtornada, tipo, vai dar merda. E ela foi quebrada ali no último game, um abraço. A Halep foi... Putz, é o que eu falo sempre da Halep. Falta... Quando não tem potência pra lidar com o adversário, a coisa complica pro lado dela, né? E ela ficou naquela, vou lá pra trás, vou trocar bola, vou esperar pra ver se a Canep vai esfriar. E a Canep não esfriou, a Canep tava num dia inspiradíssimo. 6-2, 6-4, um abraço pra Halep. O que mais? Sharapova perdeu de quem? Eu nem lembro agora de cabeça. Soares Navarro. Belo jogo da Soares Navarro, eu gostei, mas assim, um jogo muito burro da Sharapova, né? E assim, naquele negócio, vou bater, e não deu certo. E olha que ela teve chances enormes, né? Teve game da Soares Navarro sacando 0,30, que a Sharapova meteu 4 bolas pra fora. Como o jogo podia ter sido muito menos complicado pra Sharapova. E a Ostapenko foi também pior, né? O Ostapenko distribuiu bola pra tudo quanto é lado. A minha maior decepção foi a Stephens. Porque abra seu coraçãozinho. Não, porque assim, tipo, ela realmente caiu naquele joguinho da Sevastova, sabe? Sério. Eu achei que a cabeça dela fritou naquele dia, no calor. E a hora que começa... Porque assim, o jogo da Sevastova é um jogo chato. Se você não começa jogando muito bem, a coisa vai complicando. Porque você não vai... É difícil pegar ritmo no meio daquele negócio de um slice, uma bola alta, uma bola pra cá, uma bola pra lá. E aí naquele calorão, acho que a Sloane pifou. Sei lá.
Bem que a Halep foi horrível também. Halep e Muguruza. Foi horrível. É a melhor coisa que a Muguruza. Melhor entre aspas, né? A coisa mais relevante que a Muguruza fez nessas 2 semanas foi mudar a cor do cabelo, né? Pelo menos deu manchete. Ficou ruim. Desculpa, Muguruza, mas ficou ruim. Ficou. A Kerber também não fez um torneio legal. Ela Kerber. perdeu pra Nossa. Cibulkova, que é uma derrota ok, né? Mas ela não jogou bem do começo ao fim, partida nenhuma. O jogo da segunda rodada contra a Larson, que ela tava 6-2, 6-2, 5-1 ou 5-2, não sei. Segundo set quase na mão, sacou pra fechar. Tomou uma virada enorme, só foi ganhar 6-4 no terceiro. Complicou demais. Wozniak também fez um jogo horroroso contra uma menina que não conseguia nem sacar chapado. A Tsurenko tava lesionada. Teve muita gente boa jogando mal. E a Kvitova perdeu a Sabalenka, ok, a Sabalenka tava jogando bem, mas. Acho que foi o mais ok aí dessa galera. É. Só que é uma temporada ruim de slam da Kvitova, né? Uhum. Primeira rodada na Austrália, terceira em Roland Garros, primeira em Wimbledon e terceira em US Open. Muito fraco pro nível dela e pra temporada que ela vem fazendo fora dos slams, né? Ela tem jogado bem. Então é isso de WTA, gente? Mais alguma consideração? Alguma nota do coração? Acho que é só isso, né? Tá bom. Tá bom, né? Esse mega bloco de WTA. A blusa da Cornet. Ah, nossa! Então, de novo, né, gente? Que eu falei um pouco mais cedo. Aconteceu tanta coisa nesse US Open que a gente tá até esquecendo das pequenas coisas. Posso falar em uma frase? Fala. Vai. O US Open zoado. Tudo zoado isso aí. Deixa as mulheres trocar a roupa. Ninguém vai se ofender aí com top. Pelo amor de Deus. Vamos superar isso aí. Pronto. Justo. Muito bem. Agora sim, o editor Alexandre do Futuro vai poder cortar aqui agora e colocar uma musiquinha. E quando a gente voltar, a gente vai voltar já no bloco da TP. É só mais um recado aí pra Serena? Posso dar um recado? Claro, diga. Serena, você não é a única pessoa do planeta que tem filhos. Importante, todos nós Beijo. nascemos, inclusive você. Olha só. Voltamos pra TP, então. Estamos de volta, olha só que coisa. ATP, meu Deus. Estamos com a ATP. Novak Djokovic foi campeão do US Open, aí fazendo a dobradinha aí de Wimbledon e US Open, segundo o grande slam dele do ano. E, bom, o Djokovic tá de volta, com certeza tá de volta, né? A gente viu o Wimbledon, a gente tá vendo aqui agora no US Open. Marian Vaida voltou, parou de abraçar a árvore. Tá tudo show. Mas vocês veem ele voltando para aquele nível que ele tava antigamente? Aquele Djokovic dominando o circuito? Ou calma lá? Eu continuo dizendo sim. A Sheila que achava que não. Vê se ela mudou de ideia. O que você Sheila, acha, você mudou de ideia? Eu acho que nesse fim de ano pode ser que sim. Mais por causa do Federer e do Nadal do que por causa dele. Eu ainda não acho que ele está jogando o que ele jogava antes. Ainda acho que falta um pouquinho. Falta um pouquinho, mas falta. Coitado, o cara ganhou 2 slams seguidos, ainda falta um pouco. Olha o tamanho do que o cara fez, né? Ué, já ganhou 4 seguidos? 2? Não, então. Mas Mas é exatamente isso que eu tô dizendo, né? O cara fez um negócio tão grande que ganhar 2 seguidos não é o suficiente ainda. Mas assim, eu acho que ainda falta um pouquinho mais de velocidade, um pouquinho mais de precisão no backhand, um pouquinho mais de agressividade. Um pouquinho. Mas os smashes ontem foram maravilhosos. Verdade. Muito bons. Eu acho que é mais por isso, porque o Federer e o Nadal não estão muito promissores para esse fim de ano. Mas acho que pensando a longo prazo, ele voltar a ser a pessoa a ser batida, número 1 no mundo, e favorito em todos os torneios, acho que
um pouquinho de calma ainda, vamos ver. Não, eu não duvido mais, assim, não acho que não vai rolar. Mas eu acho que pode não rolar. O que você acha, Aline? Não acho nada. Eu só estou escutando mesmo, não acho nada. Se o US Open não me fez achar nada, muita confusão, parece que eu tava lendo ego. Então, assim, eu tirei 0 conclusões desse US Open, pra falar a verdade. Acho que A gente terminou o bloco da TP, acabei de lembrar que a gente nem comentou a treta do Kyrgios com o Ben no Twitter. Não, teve até isso, tá? Tipo, o Kyrgios chamando o Ben Rothenberg, aquele jornalista do New York Times, de gordo, sendo que o Kyrgios já foi gordo na vida, ele sabe muito bem como são essas coisas. Mandando ele comer um muffin. O que está acontecendo, US Open? Enfim, né? Que loucura que foi isso. O calor ali fritou o cérebro de todo mundo. Mas vamos falar do... Nossa, falando em fritar, olha que coisa. Vamos falar do Del Potro, nosso churrasqueiro favorito? Fez aí mais uma finalzinha de Grand Slam, né? Chegou ali todo maroto, derrotou John Isner naquela partida que o Meligeni e o Nardini não queriam fazer. Infelizmente, acho que não fizeram, se eu não me lembro bem. Jogou bem contra o Chorit, destruiu o menino. Aquela partida contra o Verdasco também foi ótima. Tá aí, ó, tá de volta. O Pinho parece que tá mais inteiro do que o normal. Del Potro, gente, Del Potro. Bom, muito legal. Não, assim, foi... Um beijo, foi o fim do bloco ATP. Não, foi muito legal. E, assim, eu fiquei com pena porque tinha todo um cenário ali para ele ser campeão, com os amigos dele na torcida, o estádio gritando, né? Del Potro, Del Potro. E ele fez um torneio lindo do começo até o fim, né? Mas ele não conseguiu sair daquele jogo do Djokovic, de trocar backhand, ele não conseguiu fazer diferença com a direita. O Djokovic estava se defendendo muito bem, devolvendo muito bem. E ali acho que não deu mesmo, ele não achou uma saída. Mas foi um torneio muito legal. Agora, queria só registrar que o único argentino campeão no fim de semana foi o Nalbandian, que ganhou um rally. Só isso. Eu achei... Grande na Odia. Eu esperava um pouquinho mais Delpo na final. Acho que esperava mais do forehand mesmo. E, enfim, esse é o problema de você ter meio que um jogo só, né? Que quando não tá entrando, você vai perder. Você não vai ganhar nenhum set. Mas, enfim, esse é o jogo do Del Potro. Mas, assim, claro que ele teve pouquíssimas chances, né? Enfim, Djokovic estava bem, como o Alexandre disse, dando poucas margens. Mas o Del Potro teve chances de voltar nesse jogo algumas vezes. E toda vez que ele tinha essa chance, ou ele espirrava a bola, ou ele jogava na rede. Enfim, toda a bola que sobrava, tipo, de 5 bolas que sobravam, ele matava 2, sabe? Tava muito matador. A melhor chance que ele teve foi aquele game de 20 minutos do segundo set, que ele tinha acabado de quebrar o Djokovic de volta, e se ele quebra ali, saca, fecha o segundo, 7-1, sei lá o que acontece. Mas ele teve 3 breakpoints, 2 foi ele que errou. Aí você não tem tanta chance quando você tem, você erra, realmente não dá. Não dá nem pra condenar o Del Potro, dizer que ele desperdiçou chances, né? Num dia que o Djokovic jogou o que ele jogou. Mas é cruel pra ter que falar, porque ele perdeu as poucas chances que ele teve. Bom, vamos falar também, a gente não pode deixar de falar de Nadal e Federer também, né, gente? Infelizmente o Nadal teve que desistir na semi contra o Delpo pelo joelho, aquele joelho voltou a incomodar o Nadal, infelizmente. E a gente viu o Federer caindo pro Millman naquele jogo muito louco. Como vocês analisam a campanha do Federer e do Nadal? Pra mim, o Federer foi totalmente mental. Ele não estava contente de estar jogando aquele torneio desde a primeira rodada. Tanto que, tipo, numa entrevista pós-jogo, teve uma entrevista pós-jogo super estranha, que ele falou que... como é que era? De negócio meio de aposentar, tipo, não sei se eu vou jogar muito mais tempo, sabe? Uma coisa assim. Ele parecia de mau humor o tempo inteiro. E ele até falou, depois que ele perdeu pro Millman, que no final ele só sentia alívio de terminar aquele jogo.
que é muito estranho o Federer falar um negócio desse. E o Nadal totalmente físico, né? Ele parecia super afim de ganhar o torneio. Tava jogando bem, mas enfim, quando ele fica nesse nível de problemático, não dá. Ele não consegue. E ele tentou muito mais tempo do que ele deveria ter tentado, né? Que era bem claro desde o, sei lá, quinto game de jogo que ele não ia terminar o jogo. Aí você vê, né? Ainda levou o sétimo tie-break ali, meio que na garra mesmo. Uhum. Mas fica muito nítido, né? Quando o Nadal não tá se mexendo tão bem, que a bola dele anda menos, ele perde um passo, meio segundo ali para correr atrás de uma bola, chega atrasado, a diferença é bem grande. Não tem como equilibrar uma partida com o Del Potro se o cara não tá 100%. E o que você achou do Federer? Eu fiquei tão decepcionado com o Federer, porque ele falou que beleza, não estava conseguindo respirar direito, né? Sentia que não entrava ar, mas ele teve todas as chances do mundo contra o Milman, né? Ganhou o primeiro set, sacou para fechar o segundo, teve chance depois. Foram muitas escolhas erradas e muitas opções erradas que ele fez na partida e que, sabe, se ele passa ali, não sei. Se ele diz que o problema foi só físico, de lidar com o clima, ele passa aquele jogo, de repente, vida nova, tá ali, faz uma partida legal com o Djokovic, vai saber o que ia acontecer. Não acho que ele seria favorito contra o Djokovic, acho que ele teria chances, mas né, a gente não viu isso. E Nadal fez... O jogo dele com o Thiem foi sensacional, né? O jogo dele com o Rachanon foi muito bom também. Ele estava jogando bem. E foi, acho que o primeiro ano dele, desde 2011, que ele fez quartas em todos os slams. E em 2 slams ele sai lesionado na semifinal. Uma pena. Ou foi quartas na Austrália, eu não lembro agora. Acho que foi quartas, né? Contra o Cilic. Foi quartas. Uma pena. Bom, a gente já falou de Djokovic, já falamos de Nadal e Federer, a gente tem que falar do outro membro do Big Four, né? Obviamente, Wawrinka. Gente, Wawrinka, vocês esperavam um pouquinho mais dele nesse torneio? Esperava. 3-0 do Raonic não tava no prospecto. Bom, tá gravado aí que eu não esperava. A presidente do clube não esperava. Achava que ele ia perder pro Grigor. Pelo menos não perdeu pro Grigor. Teve um pouquinho mais de dignidade do que você esperava. E não perdeu pro Ru na segunda rodada também. Foi uma melhora em relação ao Wimbledon. Sucesso, Wawrinka, sucesso. Mas falando sério, o outro membro do Big Four real, for real, Murray, ele conseguiu avançar, né, uma rodada, mas... E fez aquele jogo muito engraçado contra o Verdasco, mas ainda tá bem longe, né, gente? Bem longe. E outra treta. Por favor. Abra seu coração. Sei lá, eu acho que pelo menos o Andy tá parecendo um pouco mais feliz, um pouco mais conformado com a situação dele, né? Vai visitar o museu, fica tirando com a cara dos outros no Instagram. Isso é um bom sinal, né? Quer dizer que ele pelo menos não tá deprimido. Tirando as más companhias. Pois é. Eu acho que o Andy, ele ainda é aquela pessoa que acredita que ele vai arrumar o Kyrgios, sabe? Não, ele só precisa amadurecer, que nem eu amadureci. E aí, né? Um dia ele vai perceber que ele tá errado. Mas enquanto isso, né? Pelo menos estava na montanha-russa, estava se divertindo. Pois é. E enfim, ele, segundo a imprensa britânica, ele não consegue treinar, né? Então, o que ele vai fazer, né? Ele não consegue treinar por muito tempo. Então, acho que é levar esse fim de ano aí, pegar uns convitinhos, jogar uns joguinhos e aí ano que jogar vem... um daqueles Mubadala lá, né? Aqueles coisas de fim de ano. Pois é. E aí ano que vem que a gente vai ver mesmo se tem futuro ou não, né? Mas é isso que eu acho do Andy. Talvez ele nesse fim de ano ele belisque uma semi, faça um joguinho bom, mas né, o comeback não será dele, né? Será do Djokovic, claro. Comeback do ano.
Então vamos pro evento principal na TP, como foi na WTA. Árbitros! A gente teve a treta muito louca do Laiane no jogo do Kyrgios contra o Pierre Huber. Laiane, assim, o Kyrgios não tava tentando fazer porra nenhuma no jogo, estava, tipo, parecia entediado em quadra, não queria jogar, não queria... Tava batendo tudo parado. Eis que nosso árbitro Laiane desceu da cadeira e foi lá falar: Kyrgios, eu sei que você é melhor do que isso. Joga, você precisa jogar, meu querido menino. E aí saiu um pouquinho, né, do código de conduta de árbitros. Descer lá e dar um papo mais pessoal, assim, uma coisa mais meu menino querido. E daí deu uma tretinha boa aí, né, nessa primeira semana do US Open. O que dizer de Laiane, gente? Eu fiquei com pena do Laiane no fim das contas, porque eu achei que ele foi super bem intencionado, sabe? Que a análise que eu faço é o seguinte: o Kyrgios estava entregando o jogo, claramente. A torcida estava começando a vaiar, e eu imagino que na cabeça do Laiane passou uma coisa do tipo: tem uma bomba relógio aqui, e eu vou tentar desarmar. Aí ele desceu da cadeira, foi conversar com o Kyrgios, porque assim, se ele não desse, podia acontecer o Kyrgios continuar entregando o jogo, a galera vaiar, ele ia xingar a galera no público, ia dar uma confusão gigante. Podia acontecer. E ele desceu lá, bateu um papo com o cara. Só que o azar do Laiane foi que o Kyrgios começou a jogar sério. E começou a ganhar o jogo, porque também o Herbert entregou o segundo set, sacou para fechar e jogou muito mal. E aí o Kyrgios aproveitou, ganhou o segundo set, ficou um 7-1 e resolveu jogar e ganhar a partida. E aí que o Laiane dançou, porque se o Kyrgios volta, termina a partida ali 3-0 ou 3-1 pro Herbert, beleza, não ia tomar a dimensão que tomou. Mas como o Kyrgios virou a partida, aí transformou-se num caso de interferência do árbitro na partida. E eu entendo por que se trata a coisa como interferência do árbitro, porque não tem como negar que ele extrapolou a função dele, né? Não é descer, bater papo e dar moral pro cara. E acho que o Laiane passou um pouquinho da função dele e dançou, porque o Kyrgios virou a partida. O que vocês acharam? Não, eu só tenho uma coisa pra falar sobre esse jogo, é que, tipo assim, o Kyrgios jogou um pouco melhor, mas assim, ele continuava cagando pro jogo depois que isso aconteceu. Se vocês pegarem o tie-break do segundo set, ele tava batendo bola parada e o Herbert jogando pra longe a bola. Tipo, o Herbert tava jogando muito mal. Muito mal. E o Herbert nem viu isso acontecendo. Ou seja, tipo, depois ele vê com aquela cartinha dele lá no Twitter: ai, eu me senti prejudicado. Ô, meu filho, você jogou mal, aceita. Eu concordo que a conversinha do Laiane não teve nenhuma influência no resultado da partida. De qualquer forma, achei muito bizarro o que ele fez. Você assim, você não pode fazer isso. Pense se no Challenger ou fisioterapia, ou sei lá, se isso acontece em Grand Slam, não sei. Mas, cara, não é pra fazer, tá errado. Você nem dá conselho pro jogador. Não tem que descer da cadeira. Não faz isso, entendeu? Mas também é uma coisa que o Laiane, ele sempre assumiu essa posição de estrela do jogo, que ele quer ser tão estrela quanto o jogador, sempre deixaram ele fazer isso, e agora deixaram mais uma vez, não fizeram nada, só tiraram ele dos jogos principais. Então, enfim, eu acho estranho que nessa situação o árbitro seja protegido e na situação do Carlos Ramos não seja. É que assim... Sendo que o que quebrou a regra foi o Laiane, entendeu? Quem seguiu, fez o trabalho dele direito, está sendo jogado os leões pela própria WTA. Eu acho muito estranho. É que o Laiane é árbitro ATP, né? Sim. Enfim, agora dizem que é tudo junto e tal, mas acho que não é, né? Não é. Na prática, não é. Não, na prática, sim. Uns árbitros têm contratos com a ATP, outros têm contratos com a WTA. E os slams contratam por conta própria, independente do árbitro ser ATP, a WTA ou não ser nada, né? Ou ser árbitro só ITF, só fazer Copa Davis e tal. Então, o Laiane é ATP. O Carlos Ramos eu não sei, mas eu acho que ele não é... Não sei se ele é ATP ou se ele é... né? Ou se ele é só ITF.
Não sei como é o acordo dele. Mas Ele faz WTA muita- certamente não. O quê? Ele faz muito Davis, o Carlos Ramos, né? Faz. O Carlos Ramos, o currículo dele, assim, eu acho que ele é o único árbitro em atividade que fez fez final dos 4 slams masculinos em simples e 3 slams femininos em simples. Nenhum árbitro em atividade tem isso. Então não dá nem pra questionar o currículo dele. Agora, vou aproveitar o embalo que a gente tá falando do Carlos Ramos e fazer o meu mashup que eu queria fazer. Que é o seguinte, acho que a crítica que se fez e se faz ao Carlos Ramos, eu não concordo, mas eu entendo por que ela é feita, que ele foi rígido, ele poderia ter conversado mais. Você imagina o Laiane naquela cadeira, tentando conversar com a Serena, e a Serena vira o jogo, não ia ser a mesma crítica que o Laiane recebeu, né? Que ele interferiu. Interferiu no jogo. Acalmou a Serena e tal. Então, vida de árbitro de tênis é difícil. Porque, sabe, Eu acho que o árbitro interferência tem que de um lado, interferir do outro. aplicando a regra. Sim. Ele tem que interferir como ele quer. Né? Sim, é difícil. E agora com esse papo de machismo e sexismo introduzido na equação, no circuito, eu estou muito curioso para saber como é que vai ser, se a WTA vai começar a escalar menos homens, se não vai, sabe, porque vai ser uma polícia danada agora. E aí, sabe, eu fico imaginando, você já pensou esse jogo de futebol, as pessoas ficassem anotando do lado de fora do jogo, esse juiz marcou 4 faltas contra o nordestino, expulsou 3 negros e nenhum branco. Putz, vai ser, sabe, é impossível isso, cara. Não dá pra ficar generalizando, exagerando a coisa, sabe? Expulsou o Felipe Melo. Putz, preconceito religioso. O árbitro é um instrumento das cruzadas. Meu Deus do céu, calma, vamos devagar com isso. Só pra gente... Eu queria só registrar, porque também foi uma das coisas que aconteceu muito nesse US Open e ninguém lembra, pois muitas tretas. Mas teve muito aposentadoria, né, acontecendo nesse US Open. A gente teve muita gente... dizendo adeus, a gente viu tentando, eu tenho certeza que eu vou esquecer alguém. Teve Florian Mayer, infelizmente Floriano se foi, saudades de Floriano desde já. Teve Yuzny, teve Benetton, teve Schiavone. O Ferrer, né, parcial, né? Foi o último slam que ele jogou, mas ele vai continuar jogando no ano que vem, fazendo aquela tipo tour de despedida dele. Até Barcelona, Madrid, sei lá, até onde ele quiser ir. Teve Medina Garrigues e a Savichuk também, e o Nestor, que vai aposentar nessa semana agora, da Davis. É triste, né? Uma geração aí indo, mas acontece, né? A idade chega pra todos. Acho que Então, nenhuma dessas é muito chocante, né? não, era tudo o pessoal que já tava meio que avisando, né? Tipo, ó, galera. Já. Tipo, galera, estamos indo. Menos o Federer, que daqui a 15 anos vai ser top 5, favorito ao Wimbledon. Então vamos encerrar aqui o nosso bloco ATP. E quando a gente voltar, vamos falar, claro, de duplas, ou como a Sheila diz... Dupla. Exatamente. E já vamos, claro que a gente vai falar também do Thiago Wild, né? Como gostam de falar, e é que falam que então é o Wild. Vamos falar do Thiago Wild também. E sei lá, do que aparecer aí nesse podcast. Como vocês podem ver, aconteceu muita coisa no US Open, a gente tá esquecendo do que aconteceu. Então fiquem com a musiquinha, quando voltar, vamos pro bloco miscelânea /dupla. Estamos de volta para falar delas, das duplas, né? Nossas queridas duplas. A gente viu os americanos Mike Bryan e o reserva de Bob Bryan, também conhecido como Jack Sock, ganharem o US Open, né? Fizeram a dobradinha aí também, que nem o Djokovic, ganharam o Wimbledon e o US Open. Mike Bryan abrindo ali a liderança, né? Mais ainda, como número 1, graças a Deus, pra ninguém alcançar ele, até prefiro, fica lá em cima.
Jack Sock, mais uma vez campeão de slam, fazer o quê, né? Vamos lidar com isso. Nossa, o melhor duplista do mundo, da história. Sei lá como é que as pessoas falam. E a gente, numa final contra o Marcelo Melo e o Lucas Kubot, que fizeram um grande torneio. Vocês querem falar alguma coisa? Eu realmente lamento que a direita do Jack Sock fez um estrago naquele jogo. Eu não consegui ver a final por motivo de aniversário do sobrinho. Sempre pega alguma coisa do US Open, aniversário do meu sobrinho. Desta vez foi o final do Marcelo Melo. Então, mas teve bolo? Teve brigadeiro? Teve bolo. Não teve brigadeiro, porém teve bolo. Sucesso. Mas o bolo então, tava ótimo. Aniversário de criança é sempre sucesso, gente. Vão. Vai perder alguma coisa, mas tem bolo. O que eu achei do torneio em si? Queria falar. Nossa, eu gostei muito desse torneio que o Marcelo e o Kubot fizeram. Gostei muito da atitude deles nessas 2 semanas aí do US Open. Eles foram para Nova York, tendo perdido na primeira rodada de, se eu não me engano, 5 dos últimos 7 torneios que eles disputaram. Estavam no momento ruim, eles poderiam muito bem terem ido abatidos para Nova York, tipo, com essa coisa em mente de que estavam, sabe, numa péssima fase. Mas não foram. Eles estavam sempre pegando um lado positivo dos jogos, fizeram bons jogos nessas primeiras rodadas que eles perderam. Tinha uma coisa boa ali, apesar das derrotas. E eles jogaram muito calmos essas 2 semanas. Eu gostei. Tipo, quando eles encontravam algum problema, acontecia uma quebra, alguma coisa, eles ficavam calmos e estavam sempre ali buscando uma saída. E uma pena esse final, né? Porque, como o Alexandre disse, a direita do Sock entrou. O Mike tava jogando absurdos também. Eu senti a quadra um pouco mais lenta, né? A central, ela com essa história do calor, do teto, essa desgrama desse teto aí que eles estavam fechando até quando não precisava, eu senti que tava deixando tudo um pouco mais lento, e o pessoal do ESTA falou, né, que eles deixaram a quadra mais lenta para beneficiar os americanos, né, mas enfim. E de fato beneficia o jogo tanto do Mike quanto do Sock, eles estavam tendo um pouquinho mais de tempo de bola para poder enfiar a mão, o Sock enfiou a mão, funcionou, uma pena, né, mas tá aí, né? O melhor duplista do mundo, né? Fazer o quê, né? Eu tinha ouvido pelas quadras na véspera da final e o Bruno falava, tem que fugir da direita do Sock. E só que, sim, né? Saber que tem que fugir é uma coisa, conseguir fugir é outra, com o Mike Bryan em quadra principalmente. E realmente, a bola chegava ali, o que ele fez de passado, de forçar voleio errado, foi complicado. O Mike acaba beneficiando ele nessa questão, né? Tipo, ele constrói a jogada para que o Sock possa enfiar a mão. É até bonito de ver. É o estilo de jogo de duplas meio atual, né? Um duplista com uma mão que nem o Mike e um cara de simples, assim, bem mais de fundo, com potência de jogo. É legal de ver, mas infelizmente quem tava do outro lado é o Marcelo e o Kubot, e eles tiveram muita pouca chance de entrar no jogo. Só aconteceu, acho que ali no começo da partida, né, que foi muito bom, tá bem disputado, eles tiveram a chance da quebra, mas infelizmente o Mike e o Sock salvaram a quebra, e aí o motorzinho do Sock ligou. Só para registrar, o título fez do Mike o maior vencedor de Grand Slam nas duplas masculinas da história, ultrapassando os 17 do John Newcomb. Tipo, é monstro, né? Monstro sagrado aí. Meu Deus. Mike Bryan batendo sem incrível, né? O cara da idade dos Bryan ainda batendo recordes. Bem legal de ver. Eu gosto mais do Bob. O Bob, eu acho... Não é justo, eu acho o Bob o melhor jogador, inclusive. O Bob tem... O Bob é o cara do saque da dupla. O Bob é o cara da potência. Sim. Acho justo. E fora que ele tem filhos. Ele é um pai. Você respeita. Pede desculpa pra ele. Ele é um pai. Desculpa, Bob. Mas, enfim, é bom ver o Mike jogando bem de novo. Era ele que tava com problemas na dupla, né, dos Bryans, naquela fase que ele passou lá. E tá mais feliz agora, passou por um divórcio, tá com uma namorada maravilhosa. Enfim, tudo certo na vida de Mike Bryan. Vence até 2 slams com o Sock. Tudo certo. E a gente também teve Bruno Soares, né, gente? Bruno Soares e Jamie Murray pararam nas quartas num jogo que foi uma pena também, né? A gente viu
doeu, né? Eles perderam pro Radu Albert e pro Malek Jaziri aquela famosa dupla da semana iluminada, né? Aquela galera que surge no slam assim, tipo, vou jogar um monte aqui. E aquele estilo de jogo caótico acabou derrubando eles, né? E o Jaziri afundou a dupla no dia seguinte, né? Pegando do Marcelo e do Lucas. Ai, dói ver essas coisas, né? Tipo. A minha impressão com o Bruno e com o Jamie é que às vezes, assim, ou um tá muito mal, outro tá bem, tipo, ou outro tá bem, outro não tá mal, assim, às vezes não coincide. Como o Bruno Soares diz, né? É um casamento, né? É um casamento. Tem umas horas que não dá, e foi o que o Bruno disse depois do jogo, né? Ele tava mal, ele não tava sentindo bem, ele não tava conseguindo enxergar direito no sol lá. Na hora que o sol finalmente mudou, ele começou, tipo, não dava mais tempo de entrar no jogo. Os caras estavam muito loucos, enfiando umas bolas muito doidas lá. O jogo deles não tem padrão, então tava difícil pra eles finalmente entrarem no jogo. Uma pena. Não, só pra registrar o Demoliné também, né? Que caiu na segunda rodada pros colombianos. Os colombianos, gente. Que eu tava esperando que eles fossem fazer a final, os colombianos, gente. Eles estavam muito bem nesse torneio, mas estão muito bem mesmo. E aí fizeram o jogo contra o Sock e o Mike foi um jogaço, assim. Eu acho que foi uma das melhores partidas da chave de duplas. Se não a melhor, não sei dizer. Mas foi um jogaço. Eu esperava que os colombianos tivessem feito a final. Mas enfim. Foram os responsáveis por derrubar o Demoliné e o Gonzalez na segunda rodada. Eles tinham feito uma boa primeira rodada na estreia, né? Contra o Uniz e o Per. Mas infelizmente acabaram caindo para os colombianos. E vamos ver o que o destino aí reserva pro Demo e pro Santi, né? Porque aparentemente eles vão continuar jogando. Pelas últimas figurinhas que eu troquei com o Demo, ele falou que tinham fechado a parceria até o fim do ano. Então vamos ver como é que vai ser aí esse término de 2018 e possivelmente um 2019 para eles. O Brasil teve mais alegrias, né? Nesse US Open a gente viu boas campanhas do Marcelo Melo, do Bruno. Infelizmente terminaram com partidas doídas, mas foram excelentes campanhas. E a gente teve o Thiago Wilde no juvenil, né, gente? Conquistando o título, repetindo o nosso amigo Thiago Fernandes e conquistando um título de Grand Slam. E aí, o que a gente acha do Thiago Wilde, gente? Acho que a gente já falou um pouquinho do Wilde esse ano, provavelmente nos podcasts sobre os ATPs do Brasil, mas sempre é bom falar, porque o Alexandre acompanha bastante o Wilde, a gente assiste também os jogos do Wilde quando dá. Empolgou? Podemos empolgar com o Wilde? Como é que é a questão aí? Eu acho que empolgar por ganhar o US Open nem tanto, porque acho que até meio sacanagem falar assim, mas ele tem jogo para ir bem num torneio juvenil, né? Ele já não vinha jogando o circuito juvenil, ele tá jogando no Future, jogou Challenger, jogou chave principal de ATP no Brasil, tava jogando Challenger tava jogando quali de Kitzbühel outro dia, jogou um quali de Challenger, se não me engano, em Tampere. Então ele já tá no outro nível, né? Mas ele teve uma vitória nesse US Open, que foi na semi contra o Tseng de Taiwan. O garoto é campeão de Wimbledon e Roland Garros juvenil. Então, uma vitória grande. Então, assim, por ganhar o US Open, eu não acho que seja para empolgar. Mas, como eu falo desde fim do ano passado, a primeira vez que eu conversei com o Wilde, ele tem um tênis legal de ver. Bonito, agressivo. Você vê que mecanicamente os golpes dele são muito bem trabalhados, são todos certinhos. Ele não é aquele juvenil brasileiro que virou top 10 porque fica empurrando bola e trocando bola e ganhando na base da consistência, sabe? Torneio juvenil. Os resultados dele são jogando um tênis agressivo, atacando, devolvendo o saque de dentro da quadra. Ele não é alto, mas tem um saque bom para a altura dele. Então, isso é mais animador do que o título em si. Eu vejo um tênis dele mais pronto para o profissional do que qualquer juvenil que eu vi desde, sei lá, nos últimos 15 anos, desde o Belucci, sabe? Então, isso me anima mais do que o título de US Open. Ótimo que é muito legal ele terminar o juvenil com o Slam, né? Sai com esse gostinho de um troféu grande, de repente ele chama a atenção de patrocinador, de mídia, isso nunca é ruim para um garoto que
precisa de dinheiro para, né, para financiar uma carreira com viagens e tal. E eu acho que o Wilde tem tênis para isso, para ser um bom profissional. Não estou aqui dizendo, né, número 1 do mundo, 5, 10, tem um monte de variáveis aí que afeta a carreira de uma pessoa. Mas eu vejo ele com tênis muito bem arrumado e mais arrumado do que, como eu falei antes, do que qualquer juvenil que eu vi sair nos últimos 10 anos aí. Como eu tuitei, eu acho que não é nada surpreendente ele ter ganhado o US Open Juvenil, ganhar um Slam Juvenil antes de sair de juvenil de vez, né? Eu acho que foi, sim, uma coisa de, posso jogar mais esse torneio, por que não vou jogar, né? Quem sabe eu não ganho e tal, e acabou ganhando. Obviamente, isso não quer dizer que ele vá ser top, sei lá o que, do profissional, não influencia em nada. É um bom sinal, mas já vimos muitas vezes jogadores que foram campeões de Slam Juvenil e deram super certo, campeões de Slam Juvenil que não deram certo. É só assim, algo que faz sentido pensando na carreira dele até o momento, e o que acontece a partir de agora é completamente diferente. Vamos acompanhar, né? Pelo menos, como ele próprio falou para o Alexandre, que isso traga algum retorno em termos de patrocínio, né? Que é sempre bom para quem está nesse momento de transição, né? Então é isso, gente. Esquecemos mais algum barraco, polêmica, momento, badalo, sei lá. A gente não falou do Tillich perdendo do Nishikori. Coisa ridícula. Não precisa, eu não quero que fale, é por isso. Cara, o cara fez um jogo espetacular no torneio. O jogo que eu mais gostei de ver no torneio, não sei se... Já não tô na dúvida se foi o melhor, porque teve o Nadal com o time, mas o jogo foi espetacular do Tillich contra o Demian. E aí ele me faz aquele papelão contra o Nishikori. Não vai dizer que eu não avisei. No bloco sério do outro podcast. Bloco sério, não de palpites, o bloco sério. Eu avisei que ele e o Zverev iam arranjar um jeito de perder. Arranjaram. Eu queria botar isso pra fora antes de acabar o podcast. Justo. Mas enfim, é Marin Cilic, né, gente? Bom, recados, alguma coisa? Um beijo pra mãe. Tá tudo ótimo, obrigada. Então vamos encerrar aqui esse enorme podcast cheio de coisinhas que aconteceram nesse US Open muito louco. Quando voltaremos? Não sabemos, mas a gente vai avisar nas nossas redes sociais. E não se esqueçam que dá pra ouvir esse podcast no YouTube, no Facebook, no Spotify. Escutem no Spotify porque é show, é da hora, tamo lá. E em muitas outras plataformas, no blog da Alexandre. O Bruce deve tocar o podcast também, tijolo. Deve ter um monte de lugar. Então escutem aí o nosso querido podcast. Mandem as impressões de vocês aí na hashtag. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Tchau. Ah.